Daniela Salles conta com anos de experiência em gestão de pessoas em grandes empresas e atualmente atua como consultora para diversos clientes. Se você quer ser um grande empreendedor, se você quer ser um grande gestor, você precisa ser muito bom em gente. Em gestão de pessoas, não em gente. Comprometimento é diferente de engajamento. Daniela atua com foco em formação de equipes e cultura, usando metodologia Barrett. Com olhar na performance das pessoas, Daniela utiliza diversas ferramentas e acredita na tecnologia como um instrumento para elevar o desempenho de todos. A mágica do negócio não acontece na reunião de C-Level. A mágica do negócio acontece na operação. No atendimento ao cliente, na fábrica, como a fábrica está rodando, é ali que acontece. Sabe quando o RH tem que trabalhar muito? Quando a cultura é ruim. Se inscreve no Melhores Cast. Aqui recebemos empresas que estão no ranking de melhores empresas para se trabalhar e profissionais de gestão de pessoas que ajudam empresas a alcançar o mais alto nível em performance. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast. Conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar, onde eu recebo empresas que estão no ranking de melhores empresas e também recebo profissionais de alta performance que contribuem para essa excelência na gestão de pessoas. E hoje aqui eu tenho uma pessoa que é fera, então fica ligado que você vai conhecer muito aqui da Daniela Salles. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Melhores Cast. Carlos, mas sou eu que agradeço. É uma honra estar com você mais um dia. Eu vou falar bonito igual você. Já tá falando aqui. A honra é minha aqui, porque na verdade vocês que são os convidados aqui, só tem gente boa aqui. Obrigado. Muito legal, você vai conhecer um pouco do trabalho da Daniela. Uma Daniela super envolvida na parte de gestão de pessoas, tem uma carreira muito legal, bacana. Então, você é RH, gestor de pessoas, fica aí com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal, que aqui você só tem conteúdo fera de gestão de pessoas. Daniela, se apresente aqui. Quem é a Daniela? Coloca aqui o seu contexto e vamos lá conversar sobre pessoas. Quem é a Daniela? Primeiro, sou a mãe da Cecília, uma garotinha linda de 2 anos de idade. 2 anos. Eu tô com uma de 3. Nossa, fala, a gente não consegue falar de outra coisa, né? É muito bom. É muito bom, né? Sabe que eu saio com a minha esposa, a gente sai os dates, né? Pra gente sair e tal. A gente começou a falar o combinado que assim, ó, não pode falar das crianças. Porque a gente saía e ficava só falando deles, né? Aí ele falou, não, combinado. Aí o último jantar que a gente foi, a gente ficava querendo... Não, é muito difícil, porque a conversa... Tem que ter um momento casal, né? Porque tem que ter o casal, senão você fica só pai e mãe. Mas é uma delícia, né? Não tem jeito. Mas eu sou mãe da Cecília, eu sou uma pessoa muito conectada com uma série de coisas, então eu sou apaixonada por praia. Eu tenho uma casinha bem no meio do mato, no litoral norte de São Paulo, onde eu me escondo de vez em quando, onde me reenergizo como pessoa, onde eu rezo, e aquilo pra mim é tudo. Aquela vida ali pra mim é o que existe de melhor laboratório para gestão de qualquer coisa, inclusive de pessoas. Eu sou uma profissional hoje de recursos humanos, mas passando por um processo de mudança enorme na minha carreira. Então, eu sou uma especialista em desenvolvimento de negócios e de pessoas. Trabalhei em vários lugares muito legais. Trabalhei na BASF, no Grupo Votorantim, trabalhei na Travelex, trabalho para o Rendimento, para o Banco Rendimento hoje. O Banco Rendimento é um grupo de empresas, não sei quando vai passar, mas hoje eu estou RH da holding do Grupo Rendimento, que tem 3 empresas, né? O Banco Rendimento, a Cotação, que é uma distribuidora de câmbio, e o Rendimento Pay, que é uma empresa de meio de pagamento. Então, acessem as redes, uma empresa incrível. E estou agora como head de treinamento, desenvolvimento, comunicação interna, mas já fiz
tudo em RH. E antes do RH eu trabalhei em ESG, fui da área de sustentabilidade e de gestão por alguns anos, foi onde eu comecei a minha carreira. Então eu tenho essa amplitude, esse interesse pelo desenvolvimento mais orgânico do negócio e das pessoas por conta da minha trajetória. Mas a minha paixão é desenvolvimento de gente, porque é o que eu sempre falo. Quando começa escutar aquela baboseira de B2B, B2C, agora é B2B2C. No final do dia, isso não existe, Carlos. O que existe pessoas, é H2H. O que existe é de gente pra gente. Então, se você quer ser um grande empreendedor, se você quer ser um grande gestor, você precisa ser muito bom em gente. Em gestão de pessoas, não em gente. Você tem que ser genuinamente bom em gente. Saber lidar com pessoas ali. Né? Exato. Uma coisa que me chama muito a atenção na tua atuação, e que eu acho muito legal, e até por isso você disse que já antes de entrar no RH você atuou em outras, e me ficou muito claro que você tem um olhar estratégico de negócio. Né? Você é uma pessoa, uma gestora de pessoas, uma RH, mas voltada para a estratégia. Né? A gente no off estava conversando, você estava destacando alguns modelos de empresas, e você estava falando do modelo da empresa, da comunicação, da venda. Isso é muito legal, e o RH hoje ele tem essa tendência, eu percebo, latente, que é um caminho sem volta do RH de fato ser estratégico e de fato ser de negócios. Né? Como que você vê esse momento do RH, essa transição? Não é mais aquele departamento pessoal ou ficar ligado só à questão de pessoas, mas tem um olhar de negócio. Pois é. A gente fala muito, né, do RH estratégico, do RH ser mais estratégico. Eu acho que quando a gente usa essa frase, já tem que ligar uma luzinha vermelha ali. A partir do momento que eu falo, eu tenho que ser estratégico, isso não existe ser estratégico. O que existe é a estratégia do negócio. A estratégia do negócio é essa. A cultura que a gente espera fomentar, desenvolver, ampliar, os valores que a gente quer imprimir no negócio são esses. É o RH incorporar a estratégia. Né? Eu trabalho nisso. Eu trabalho para materializar a estratégia do negócio, como ela foi desenhada. Eu trabalho para fazer valer a cultura que a gente deseja para entregar essa estratégia. Então, não existe essa coisa de, como é que eu vou entender a estratégia? Não, você tem que trabalhar dentro da estratégia. Se você não trabalha dentro da estratégia e levando em consideração tudo que você pode, daí sim, fazer para que a estratégia aconteça, já tem um ponto de atenção, sabe? Mas eu não estou no fórum A, não estou no fórum B. Será que você não está no fórum porque, de repente, as pautas não estão azeitadas? E para a pauta estar azeitada, você precisa dar um passo para trás e parar para pensar em como está o seu planejamento como RH, se de fato você está trabalhando nas coisas certas. Eu acho que muitas falam disso, né? O RH é estratégico e tal, mas o RH fica às vezes perdido. Mas eu tenho que ser estratégico? Não, você tem que entender a estratégia, estar alinhado com ela, porque o RH é um meio, né? As pessoas são um meio para acontecer o projeto, para acontecer a estratégia. Mas o que eu vejo é isso, o RH agora está mais ligado nisso, né? Pelo menos a gente tem sempre bolhas, né? A gente vive em bolhas, assim, que às vezes dá a impressão de que está todo mundo isso. A gente até comentou antes, né? Que existe um RH de alta performance, tal, que é até onde a gente convive. O próprio Melhor Sketch recebe empresas que estão em alta gestão, mas é um percentual muito pequeno de um todo, assim, né? De uma realidade. Mas, de fato, a comunicação, a informação está vindo e eu acho que os profissionais novos estão começando a vir com essa percepção. Né? E é importante ter isso, né? Pois é. Só que, por um outro lado, quando a gente começa a trabalhar, e aqui a gente está falando muito dos gestores de RH, de quem está à frente das coisas, de quem está nos principais fóruns decisórios, de quem ajuda a pensar na agenda do RH. Mas a gente não nasce assim, né? A gente nasce aprendendo, a gente nasce sendo alimentado, somos pais, a gente nasce aprendendo as coisas, aprendendo a falar, tudo começa muito, você começa como assistente, você começa como estagiário, você começa como assistente. Então, como nós, como gestores de recursos humanos, educar desde o início a equipe de RH para ter esse olhar de, eu estou atuando em quê? Então... Isso é muito importante. Então, por exemplo, uma das responsabilidades geralmente de RH, porque pode estar em outra área também, né? É a estruturação da gestão de desempenho.
Eu trabalhei em algumas empresas em que a gente era gente e gestão. Esse modelo, para mim, é fantástico. E esse modelo, de fato, ele é bem disruptivo, né? E uma das coisas que a gente ajuda a organização a fazer é o desdobramento de metas. E isso é muito importante. Então, você ter um movimento de desdobramento de metas em que você faça com que... Bom, essas são as avenidas estratégicas do negócio. A gente está mirando nesses objetivos. Como é que eu faço com que a operação entregue isso? A mágica do negócio não acontece na reunião de C-Level. A mágica do negócio acontece na operação. No atendimento ao cliente, na fábrica, como a fábrica está rodando. É ali que acontece. Então, eu acho que a gente vai passar por um grande movimento assim, de mudança. Então, ao invés das bases, né, vamos chamar assim, das áreas, dessas áreas de suporte, mas que são toda a engrenagem do negócio serem mais estratégicas, eu acho que a estratégia tem que ser mais operacional também. E aí você precisa fazer um movimento enorme de encontro das 3 esferas, do estratégico, do tático e do operacional. A gente precisa treinar as pessoas e desenvolver todas as pessoas de RH para entender qual que é a estratégia do negócio e qual que é a minha participação, qual que é a minha meta, né? Qual que é a entrega que eu faço que se conecta com isso. Você gerar sentido faz com que as pessoas de fato se conectem com a estratégia. Isso é papel de recursos humanos. Muito legal. O RH, o Recursos Humanos, ele tá chegando num patamar de destaque, finalmente, né? Porque eu... Não sei que RH que você tá falando, não. Desde 2001 que eu trabalho com você, eu já tô em destaque. Não, mas ele vem numa crescente e acho que chegou no grande momento do RH, hoje eu vejo isso, né? Você vê, você tem um podcast aqui, tem vários podcasts falando disso, né, e trazendo, empoderando, e eu acho que o empresário também está começando a perceber isso, né, de que o RH, ele é o braço direito ali, né, a gente sempre brinca que o organograma ideal é CEO e RH aqui, um do lado do outro, né, justamente por essa composição estratégica e descer para a empresa como um todo, Sim. né, isso é muito bom, porque eu, assim como você, eu lido com RH há mais de 20 anos, então, eu já vi várias fases do RH, vários tipos de RH, e hoje ainda existem, né? Várias formas de trabalhar, desde aquele RH que é muito operacional e aspira e deseja algo, até RH super estratégicos, assim. Mas ele está ganhando destaque cada vez mais, e isso está sendo muito bacana, porque no final é o que você falou, no final pode ser a empresa ou estratégia, são pessoas, né? Então, é o principal asset de qualquer negócio, são pessoas, né? Para fazer acontecer, né? Pois é. Me diz uma coisa, o que foi um momento mais marcante teu, assim, nessa trilha de gestão de pessoas, que você falou, nossa, viramos uma chave aqui, porque depois eu quero que você conte, porque você tem uma história de sucesso ali em rankings, né, com 2 empresas que você não só colocou, mas também manteve por muito tempo, mas pode até depois puxar já a história para esse lado, mas algum momento que você fala, olha, isso aqui a gente ajustou e foi um efeito incrível dentro da empresa. Cara, deve ter vários, né? Mas assim, um que marcou, sempre vários. Vem uns primeiros. Antes de trabalhar nesse banco, eu trabalhei num outro banco, que era o Travelex, e a gente fez uma baita de uma transformação lá. Foi lá que você foi pro ranking, né, também, né? Lá fui pro ranking também. Tá. Lá fui pro GPTW também. E a gente não foi pro ranking porque a gente queria ranking, não. A gente foi pro ranking porque a gente entende o GPTW como uma das melhores ferramentas de gestão de ambiente. Então, a gente usava aquilo ali como termômetro mesmo para ver se... Porque não adianta você implementar uma série de práticas de gestão de pessoas se você não colocar isso numa perspectiva de escuta. Então, e a gente gostava muito, eu ainda mais que venho do ESG, essa coisa de... A base do GPTW é a maximização do potencial humano. Eu piro nisso. Para mim, isso é de mais incrível, assim. Em tudo que você faz em RH, né? Mas tem um dia que me marcou muito, que foi o meu último dia no Travelex, o dia que eu tava indo embora. O último dia? Meu último dia. A gente tinha, não, eles têm ainda, né? Mas era um escritório lindíssimo na Berrini. E é um prédio novo, todo moderno. E ele tem um vão no meio.
e ele é 360 graus. Então, você vê o escritório inteiro de baixo, assim, né? E assim, ele é todo avarandado, assim, e você rodando, assim, você vê todo mundo que tá ali dentro. E na hora que eu tava indo embora, eu olhei aquilo e falei assim, cara, que sentimento bom de missão cumprida. Não faltou nada. Legal. Não faltou... Cara, Entreguei. A gente fez... Primeiro, que eu saí com um negócio super bem. Então, nos últimos 2 anos, o negócio tinha dobrado. Tava num momento muito, muito bom. E saindo da pandemia. E aí, eu saí de lá com a cultura ajustada, com uma equipe comercial funcionando muito bem. A gente fez um trabalho de go-to-market animal. Não pode falar palavrão. Pode, não tem problema. É que os RH não pode. RH não pode RH falar. não pode falar muito palavrão. RH também é ser humano. Desliga a câmera pra ele. Pode falar. Mas com uma cultura muito azeitada, muito coesa, sabe? Com todas as práticas de pessoas implementadas, com uma comunicação interna super assertiva, com uma presidente falando com todos os colaboradores mensalmente. Um case ali que você falou, nossa, um case. Entregando bastão ali. Exato. Muito bem, né? Então, e aí a parte boa de amadurecer é que você não sai, você não fecha os seus ciclos com pesar, né? E aí, esse é um segredo, né? De você sair deixando uma boa impressão e o momento certo de entregar também ali, né? Exato. Não é fácil de identificar isso, mas é importante. E aí eu olhei pra cima, aquele escritório bonito, né? Tudo de vidro, assim, e vendo as pessoas trabalhando, aquela dinâmica, era um meio de dia, as pessoas dando risada, conversando, o ambiente todo open space. Eu falei, cara, puta, que orgulho da profissional que eu me tornei, sabe? Legal. E que orgulho do legado que eu tenho deixado nas organizações. Que legal, bacana, isso é bom mesmo, né? Lá você entrou no ranking com eles? Ou Entramos. Você que colocou no ranking na época ou eles já estavam? Não existe esse negócio de colocar no ranking, né? Não, sim. É a empresa que é merecedora disso. Não, sem dúvida. É que o grande maestro disso tudo é a parte, né, de gestão de pessoas ali, né? Nenhum RH sozinho vai conseguir colocar nenhuma empresa ali, é um todo. Mas o Travelex obteve o selo Legal. E manteve o selo nos anos agora. Eu não sei esse ano como é que tá. Criança pequena, muita coisa pra fazer. Né? Quando a gente tá gravando, acabou de acontecer, né, desse ano, né? E esse ano a gente tá no segundo ano com o selo no rendimento. Legal. No meu primeiro ano no rendimento, a gente já entrou com o GPTW. Conseguimos a a certificação. pro rendimento. Pro rendimento. E aí conta como que foi isso, porque você entregou lá, perfeito. Nossa, deixei aqui, né, uma estrutura bacana, funcionando. Agora minha fase passou aqui, e aí vai pro rendimento. E aí como que você chega lá e enxerga o desafio? Faz um tempo já que eu tô tentando empreender, fazer coisas diferentes, né? Então, eu tinha saído de licença maternidade, lá na Travelex para ter minha filha. E aí, eu falei assim, olha, muito legal, porque eu sempre trabalhei em indústria, né? Trabalhei na Basf, trabalhei na Votorantim e tal. Sempre trabalhei em indústria. E fui pro mercado financeiro. Nossa, é bem diferente. Meu amigo! E eu achava, assim, que ia ser um pouco mais simples, porque era uma operação menor. Pensa, na Votorantim eu deixei 12 mil funcionários, mas tinha sido muito maior antes. Teve uma época que eu cuidei de 28 plantas, 28 unidades industriais. Mas não era um negócio simples, porque ninguém fabrica cimento aqui em Santo André. Não é, Carlos, era só fim de mundo. Então, por exemplo, tinha planta, fim de mundo não, pelo amor de Deus, eu vou ser criticado horrores aqui, né? Mas era só por exemplo, a gente estava no meio da Amazônia Legal. Então, por exemplo, eu atendi uma planta que ficava em Primavera, no Pará. Só para você ter uma ideia, a gente tinha um trabalho de relacionamento com as partes interessadas. A gente tinha um diálogo com indígenas. Com tribos, né? Exato. E a outra planta ficava em Pinheiro Machado, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Quase no Uruguai. E era uma loucura, porque eu vivia viajando e tal, né? E aí eu falei, não, tá tranquilo, né? Então, agora eu não preciso mais viajar, vou ficar aqui na Berrini. Minha base era Berrini. Mas eu falei, vou ficar aqui na Berrini, essa vida de Faria Lima, agora tá tudo certo, né? Virei Faria Lima, definitivamente, tá tudo certo. Meu amigo. Aí você viu que o negócio é nervoso, né? Meu amigo. Era uma pancada, né? Cara, se
se você não passou pelo mercado financeiro ainda, você não tem noção do que é trabalhar muito, não. Eu comecei a carreira no mercado financeiro. Eu comecei como estagiário lá, então meu DNA é meio banco, assim, né? É uma loucura, porque assim, eu acho que a velocidade é outra, né? Eu acho que, não sei se é essa a maior diferença que você sentiu, porque de indústria, a velocidade das indústrias são diferentes, né? Pra você pivotar, planta, tudo mais robusto, mais engessado. O mercado financeiro é hoje, amanhã e vai embora, né? Meu amigo, é assim, ó, toda empresa boa tem uma meta estrela guia, né? Que é aquela meta norteadora, que é aquela coisa muito importante que você precisa fazer ao longo daquele ano ou ao longo de alguns anos. Na indústria, geralmente essa meta, ela é uma meta de estabilidade operacional. Então, por exemplo, eu lembro que na indústria a gente tinha umas siglinhas, né? Que era para medir a excelência operacional de cada planta. Então, essa planta aqui é P88, P95, que era o quanto que aquela planta conseguia rodar sem parar, estava no ápice da produtividade dela. Então, fazer as coisas acontecer de forma correta era o que se esperava na indústria. Então, estabilidade. Sem acidente, produtividade. Todo mundo vivo, voltando para casa com saúde, processos bem estabelecidos e melhoria contínua. Você vai para o mercado financeiro, a mentalidade é completamente diferente. Aí sim você aprende, quando você faz essa mudança de segmento muito fortemente, você aprende na prática o que é trabalhar com cultura. E mercado financeiro é uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, é produto entrando na esteira bancária o tempo inteiro. Imagina. De meta, de pressão, de informação, né? Mercado financeiro dinâmico, tá acontecendo na China, Japão, Brasil, Estados Unidos, tudo muda de um dia pro outro. Por emoção. Uma baita ali é saúde mental. E a crise de identidade que o mercado financeiro tem? Porque tem dia que o C-Level acorda falando que é uma empresa de tecnologia, né? Somos uma empresa de tecnologia definitivamente, nós vamos investir pesado no digital, não sei o quê, blá, blá, blá. Porque também, recentemente, teve a coisa do boom dos bancos digitais. Então, o mercado financeiro inteiro indo para o digital. A abertura do BACEN, do Banco Central, facilitando, né, o desenvolvimento de novos players. Então, foi o caos. E os últimos anos para o mercado financeiro. Então, eu vou para o mercado financeiro nesse contexto. Eu acho que eu me perdi um pouco na pergunta, mas eu vou embora. A questão era a mudança, né? Você entregou lá muito bem o TravelX e aí chega para um outro ambiente ali com desafios. Aí, o que acontece? Fechei meu ciclo e falei assim, eu não quero saber mais de mercado financeiro. Mas de jeito nenhum, não tem bônus, porque se tem uma coisa que mercado financeiro é bom de bônus, né? Eles sabem empreender. A meritocracia, ele funciona, que é uma beleza. É o famoso alma do diabo, ele vai vender, tá aqui, ó, você passou por tudo isso, mas olha, aqui tem um Pelo amor de Deus, me fale esse nome dentro do Grupo Rendimento, que é uma empresa muito abençoada. Mas, eu falei, não, de forma alguma. Aí, tinha uma colega minha que tinha ido na minha licença maternidade pro rendimento. Ela foi, eu tava aqui com um mês, eu tinha tido a Cecília, e ela já começou a me ligar. Dani, tem um desafio aqui que é a tua cara. Mas de jeito nenhum. Mas eu vou fazer unha, mas eu não vou trabalhar em mercado financeiro. Quero saber de banco não, pelo amor de Deus. Mas ela, Dani... O que ela viu ali? Porque tinha tudo pra fazer, Carlos. Só por isso. Sua cara, porque tinha um monte de coisas pra fazer. Exatamente. Eles estavam com um baita de um apetite de transformação cultural, o negócio crescendo e tal. Ambiente fértil. Aí eu falei assim, não, eu não quero. Tem que trabalhar. Não, ela falou assim, não, aqui a cultura é diferente. Não tem. Se por um acaso, se tiver alguma coisa legal, em um outro segmento, alguma coisa mais calma, não, eu tô decidida que a minha caneta vai passar a cair no máximo 7 horas da noite, todos os dias, impreterivelmente. Quero ver minha filha crescer, gente, não tem condições. E aí ela continuou. Aí teve um dia que ela falou assim, não, mas vem aqui conversar com o presidente. Fiquei. Pronto. Caiu ali Fiquei. Se gostou do desafio, né? Falei. Não, a gente tinha, primeiro porque era um RH que estava passando por um processo tinha uma head nova de RH lá, e eles estavam passando por uma baita de uma transformação, e eles não sabiam direito como implementar as coisas mais sofisticadas de RH. Então, como manejar a cultura, como trabalhar o ambiente,
E aí foi engraçado que, assim, eu costumo dizer que pra mim, o rendimento foi um trabalho de super sofisticado, de sacar rolha e chave de fenda. Não tinha nada para fazer. O que a gente tinha que fazer, na realidade? Tirar tudo que tinha, dar uma organizada e colocar de volta. Porque eles já tinham avaliação de desempenho, já tinham um trabalho bacana de desdobramento de metas. Mercado financeiro não tem como não viver desse jeito. Tinha uma comunicação interna muito estruturada. Eles tinham acabado de revisar toda a plataforma de marca. Tinham contratado a Interbrand, que é uma empresa que eu amo para trabalhar com branding. E aí, eu ia trabalhar com comunicação interna. Sabe quando tá tudo pavinho, tudo preparado? O chefe vai lá preparar o prato, mas a equipe já deixou tudo mais ou menos no jeito, só para ele... Empratar. Foi mais ou menos isso que eu peguei lá. Então, tudo já estava mais ou menos estruturado, a gente pegou tudo aquilo, criou uma identidade nova de gestão de pessoas. Comecei Foi trabalhar as fortalezas ali, né? Porque você já tinha muito claro ali tudo isso. Então, agora o que a gente tem que fortalecer aqui, né? E assim, o que era legal é que tudo que a gente falava, não, vamos fazer. Não, vamos fazer. E aí eu cheguei e falei assim, vamos montar uma universidade corporativa para começar pela liderança? Vamos. Então, no primeiro ano, a gente, liderança, assim, porque só tem um jeito da gente conseguir escalar as práticas de gestão de pessoas mais modernas que vocês querem, é ver liderança. Não tem segredo, não tem mágica. Sim, mas a gente trabalhou toda a liderança. Então, a primeira liderança, o middle, o C-level, e todo mundo com uma abertura muito bacana. E tinha uma coisa que logo de cara eles me ganharam muito, porque às vezes acontece, sabe? Em algumas empresas, não que eu tenha visto isso, mas me falam que acontece. Dizem que acontece, né? Mas, às vezes, você pega e você monta, né, uma convenção comercial, um encontro anual de liderança, ou um treinamento importante de liderança. Aí, o CEO, ele vai no evento, ele faz a abertura, só que ele sempre tem uma agenda muito estratégica, né, ao longo do dia. E depois ele, de fininho, e ele vai embora. Primeiro treinamento, importante de liderança. Presidente lá. Fez a abertura e sentou. Aí eu olhei assim, ele vai embora, não? Não foi. Passou 1 hora, não foi. Passou 2 horas, não foi. Chegou a hora do almoço, não foi embora. Passou o dia inteiro com a gente. Aí o que acontece? Aí pronto. Aí você fala assim... Olha, aqui tem vontade, e eu trabalho muito desenvolvimento de carreira, né? Trabalho muito com conversa de carreira, com mentoria e tal. E o que eu costumo dizer assim, dá para desenvolver tudo. Tudo é desenvolvível, até caráter. Você desenvolve. Agora, uma coisa que você não desenvolve é falta de vontade. Se uma pessoa não tiver fome, vontade, você não vai desenvolver. E aí, a questão é, ter um RH que trabalha para a estratégia ou não, vai depender muito dos sócios, vai depender muito do C-level, vai depender muito dos acionistas. Se isso não tiver, se você não... quanto eles querem de fato e estão juntos, né? Exatamente. Então, você, RH, tá pegando um desafio desse novo, o que você precisa fazer? Você precisa destravar as crenças limitantes. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entregar o transacional ali para a equipe tocar, não pode deixar os pratos caírem. Geralmente, a área de RH é a maior área de compras da empresa. Pensa. O maior centro de custo, né? Mas pensa, na indústria, geralmente manutenção bate custo de pessoal. Mas quando você trabalha com serviço, é gente. Então, você precisa ter um cuidado, tem uma responsabilidade absurda. Então, eu me entristece, assim, quando o pessoal fala assim, mas o RH era só um departamento pessoal. Só? Vai tocar o departamento pessoal pra você ver o que é. Exatamente. E é aquela coisa, você tem que ter uma estabilidade ali naquela operação absurda. Você não pode errar nunca. E é assim, você nunca vai ser reconhecido por tudo, não é nem Pareto, né? 80-20. Você não pode errar nunca. E nunca. Acertou, é sua obrigação. Mas quando erra alguma coisa, parece muito fácil. Exatamente. Quando você erra com pessoas,
o negócio aparece muito rápido, né? Por isso que o RH ali tá... É isso que você falou, não pode errar. Porque acertou, tá tudo certo. É tua obrigação ali, o negócio tá rodando. Não aparece muito, né? Alguns Exato. acertos, méritos, sim. Mas no geral, tá rolando bem, então tá ótimo. Agora errou, putz, já é crise, é problema. Né? É isso. E o transacional do RH é uma parte muito significativa da experiência do colaborador, sabe? Porque pensa, você vai fazer por meio das pessoas, você vai fazer as coisas por meio das pessoas. Agora, pensa se você sentir que não estão tendo o cuidado necessário com o seu salário, com as suas horas, com o seu plano de saúde, com os seus benefícios. A coisa é uma bagunça. Quando você vai ser atendido, você é atendido como se aquela pessoa estivesse fazendo um favor a você. Ali, né? Cara, a área de administração de pessoal, ela tem que ser impecável em nível de serviço. Porque é como... Você é meu colaborador, Carlos. É como eu te trato que vai ser a sua primeira referência de como tratar o cliente. Total. O cliente interno é o principal, né? É aquele que vai vender a tua empresa, né? É. Você me falou um negócio que marcou muito, isso é muito verdade, né? Essa coisa do... Você consegue mudar e melhorar todo mundo, mas a força de vontade, ela é... Não tem Você não consegue, você inspira, você motiva, mas depois na hora de tracionar, isso é a chave do sucesso também, né? É o quanto você quer. E como é difícil isso, né? E quando você tá falando em alta execução e performance, é ali que pega, eu acho. É. Porque às vezes você pode ter todo um aparato muito bom, tudo... Mas vai bater sempre ali, né? Também isso fica muito claro, principalmente em área comercial. Mas o quanto você quer, a fome que você está disposto a pagar ali, passar, né, à vontade. Como é difícil isso, né? A gente conseguir entrar na pessoa e acender essa chama, né? Ou não é nem possível, né? Mas você inspira, mas fazer isso... E aí, assim, o que você acha que cabe ao RH nesse aspecto de, ok, você não consegue, mas eu preciso ter esse ambiente que eleve as pessoas, né? Então, você pode ser um ambiente de motivação, de desenvolvimento. E aí acaba sendo um filtro para essas pessoas, quem está ali aderido àquela cultura, àquela motivação mesmo, e agir rápido e cortando também, né? Então vamos lá, por partes. Esse é um trabalho que não é um trabalho de ambiente, é um trabalho 1 a 1. Então, primeiro ponto, se a pessoa não quiser, cara, esquece. Não tem como. A pessoa, ela não quer estar ali. E às vezes acontece muito, por exemplo, de alguns gestores postergarem um desligamento que é extremamente necessário. Então, a pessoa que quer sair, às vezes, ela não fala, ela não vai abrir para o gestor que ela quer sair, mas ela dá pistas. E o gestor fica ali, né, vendo se ainda tem como, se não tem. Tem gente que não quer mais estar ali, que o ciclo já fechou e que não saiu às vezes porque tem baixa empregabilidade ou porque, sei lá, tá com alguma questão emocional, que não tem a energia necessária para buscar algo diferente, mas a pessoa simplesmente não quer, ela tá entediada e chega uma hora que o gestor precisa tomar uma decisão. Porém, entretanto, 2 pontos. Todavia. Às vezes, o não querer passa por uma inabilidade do gestor e do RH em gente. De percepção. Aí, de percepção e de entender o que é valor para a pessoa. Vou te dar o exemplo da geração Z. O que eu tenho escutado de gestor que vem lá chorar as pitangas, meu Deus do céu, a geração Z não quer trabalhar, e o negócio do home office, quer 5 dias de home office, não quer o híbrido, não sei o que, e todos os dilemas, e quer participar da discussão estratégica sem ter nem aprendido ainda a usar impressora, tal. Aí vem aquelas falas horrorosas, sabe? E essa geração que já tá trabalhando com a gente realmente é uma geração muito diferente. E você aperte os cintos, que se Deus quiser vai piorar muito. Quando os nossos filhos chegarem no mercado de trabalho... Se Deus quiser, vai piorar. Vai piorar. Você acha? Você tem essa percepção? Vai. Mas vai piorar em que sentido? E esse piorar tem algo bom nisso também ou não? Primeiro, que eles têm uma mentalidade de liquidez.
diferente da gente, eles não têm aquela coisa de fazer carreira. Eu tenho conversado com muitos jovens e eu não escutei de nenhum jovem na faixa dos seus 20 anos de idade que quer fazer carreira. Não, eles querem ter mais ou menos uma clareza do próximo passo. Tem uma outra questão. Outro dia eu estava escutando um podcast, talvez eu vou falar uma bobagem, mas uma colega que é especialista em geração Z, falando que a geração Z, o cálculo aproximado é que vai ter mais ou menos, se trabalhar até uns 60 anos de idade, vai ter 95 atividades diferentes ao longo desses anos. Tem uma tendência de diversificação de atividades profissionais enorme. E aí, eu acho isso demais, porque eu mudei de carreira algumas vezes. E eu acho animal quem tem coragem de mudar, sabe? E eu sou uma pessoa que trabalho é muito importante pra mim. E eu vou ter que mudar a forma como eu lido com o trabalho, porque eu não vou parar, não. Eu vou trabalhar. Você tem que se adaptar, né? Eu quero ter liberdade financeira, isso sim. Eu quero ter cada vez mais a possibilidade de escolher qual que é o objetivo. Agora, trabalhar, ganhar dinheiro é uma coisa, ter uma prosperidade financeira é uma coisa, trabalhar é outra coisa, trabalhar pro resto da vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender como gestor é o que é valor pro seu time. O que é valor para todas as pessoas. Você sabe que eu gosto muito de um jeito de explicar cultura, que é do Richard Barrett, que ele fala que cultura é valor. Então, ele tem um livro, inclusive, Organizações Baseadas em Valores, uma coisa assim, um título que eu recomendo para todo RH, deveria ser leitura obrigatória. Qual que é o livro? É o principal, é a organização. Eu tô em dúvida se é organização baseada em valores ou organização gerida por valores, alguma coisa assim. Mas é o livro, é o manual final do Barrett. Do Barrett. Isso. E aí ele fala assim, que cultura é valor. Então, e eu acredito muito nisso. Porque às vezes a gente vai para um curso de RH, né? E aí o pessoal come, cultura é os rituais, não sei o quê. Esquece isso. Para. Isso é uma parte, né? Não, é isso mesmo. Mas se você quiser fazer com que as pessoas entendam rapidamente o que é cultura, é assim, cultura é valor. O que é valor? Valor é aquilo que é prioridade para você, Carlos. Valor é tudo aquilo em que você coloca energia, tempo e dinheiro. A educação dos seus filhos é importante para você? Deve ser uma das coisas mais importantes da sua vida. Então você vai lá e você coloca o quê? Tempo e dinheiro. Você coloca os seus filhos para ter a melhor experiência educacional que o seu dinheiro pode comprar, não é isso? Eles provavelmente estão tendo as melhores experiências educacionais que você pode pagar. E além disso, você completa com tempo de qualidade, ajudando a fazer a lição de casa, monitorando como é que as coisas estão acontecendo, orientando, fazendo o teu papel no processo de escolarização deles. Por que você faz isso? Porque isso é valor para você. Se o cliente é importante, é a mesma coisa. Se educação corporativa é valor para o negócio, é a mesma coisa. A liderança vai colocar tempo e dinheiro. Pô, na primeira dor de barriga, cortou todo o orçamento de treinamento. É porque isso não é valor para a organização. Cultura é aquilo que você também assume ou você tolera também, né? Então, e vai ficando. Então, cortou um treinamento, então não é. Ou não dispensa o treinamento, né? Muito disso. E não tem problema, o do é ou do não é. Sim, é o que é para cada um. Só que a verdade liberta. Sim. Então, quando você tem... O problema é querer viver uma cultura que não é a sua, e aí tem o conflito, né? Aí querer imputar algo, uma prática, no mercado fazem isso, vamos colocar, mas não funciona para você, tudo bem. Não quer dizer que você precisa também adotar, né? Cultura é muito de cada um, assim, de cada empresa, dos sócios, né? E essa correlação Então, o que é a cultura? É a personalidade da organização. A personalidade da organização, ela é muito pautada no valor na prática. O comportamento é o valor em prática. Então, como você se comporta de acordo com aquilo que tem valor para você. Isso é legal, porque é a prática, né? Cultura é a prática e não a teoria. Exato. Né? E aí, tem um pulo do gato. Isso serve para organizações, para pessoas, para estados. Você já parou para pensar que você pisa em outro país, você começa a se comportar de um jeito diferente? Total. Você já entra um pouco na cultura daquele país. Faz tempo que você não muda de emprego, né? Mas você troca de empresa, você pisou ali, você já começa a se comportar de um jeito diferente. Nasce uma Daniela que, às vezes você vai fazer as mesmas coisas, mas você não age da mesma forma. Outras você não fala da mesma forma. Né? Exato. Né? Você seta a sua ambição, o ambiente te molda. Você falou de valores tal, que são importantes. Deixa eu só pegar um pontinho dessa história. Então, assim, para você ter certeza, checar,
se aquela pessoa tem um nível bom de comprometimento ou não. Ou seja, se é aquela pessoa que ela não serve porque ela não quer. Ou se existem parafusos para serem ajustados, tem um ajustar das placas tectônicas, você precisa entender o que é valor para a pessoa. E aí é o que você falou do one-on-one, né? De tá... É pessoa por pessoa. Então, assim, não existe para o RH ou para o gestor e para todos os gestores o que é mais importante, a pessoa ou o negócio, não são as duas coisas. Você precisa olhar para as duas coisas e tem dualidade, tem conflito nisso. Então, você setar o que é importante para a pessoa, o que é valor para ela e o que é valor para a organização é muito importante. Por isso você tem que ser bom em gente. E não ser bom em gente, em práticas de gestão de pessoa, a modinha disso, a trend, não sei o quê. Não, em gente, de fato. Por quê? Porque o approach, ele é fundamental para você conectar a pessoa. Em primeiro ponto, você precisa ter um interesse genuíno pela pessoa. Aquela pessoa, aquele teu colaborador, você precisa saber, sim, dele, você precisa saber da vida dele, sabe aquela história... O que move essa pessoa, quais são os problemas dela. A história da pirâmide de Maslow. Então, por exemplo, você tem que ter um alinhamento de discurso e prática muito inteligente e humano. Porque, por exemplo, a gente é muito comum nas organizações. Eu quero que aqui todo mundo tenha senso de dono. Quero que todo mundo trabalhe como se fosse sócio do negócio. Você conhece os seus sócios? Muito bem, eu tenho certeza que você não faz negócio com quem você não conhece. Se você está chamando o colaborador para ter senso de dono, comportamento de sócio, você precisa saber quem ele é. Então, por exemplo, às vezes você pede para ele se conectar com práticas, com desafios de negócio super sofisticados. A gente vai maximizar não sei o quê. E o cara tá estourado, pegando 3 horas de condição todos os dias. Tá com a esposa com câncer. E você nem sabe. Você nem sabe. É uma mãe de 4 crianças, sabe? É uma pessoa que tá passando por um problema, por um baita de um dilema. E eu não tô falando que você precisa trazer os problemas das pessoas pra dentro da organização. Não é isso. Mas assim, saber que do outro lado tem uma pessoa e assim, conectar aquilo que você tá colocando como expectativa de comportamento, alinhando os valores, isso é muito importante. E aí tem um elemento que, assim, a gente fala da pirâmide de Maslow, né, das necessidades, conforme você vai avançando no atendimento das suas necessidades, você vai sofisticando, né, as suas necessidades. Barrett fala muito disso. Só que o Barrett, além dessa questão das necessidades, ele traz um outro elemento na literatura dele, que é a consciência. Você tem necessidades e você tem consciência. Então, mesmo que a pessoa esteja passando por uma situação muito difícil, e às vezes aquilo que você está colocando como negócio está um pouco distante da realidade dela, ela tem consciência. E se ela tiver clareza de que ela está naquele momento de tratamento das necessidades dela, mas que aquilo vai passar e que existem caminhos e possibilidades dali para adiante, para ela crescer, para ela ser maior. A consciência te acorda 3 horas da manhã. Você já foi acordado muitas vezes na madrugada pela tua consciência, não é isso? E isso acontece com o dono do negócio, isso também acontece com os colaboradores. Quando você traz a pessoa para uma perspectiva humana de relacionamento. O one-on-one acho que é a ferramenta mais importante ali, né? Porque você pode ter a estratégia, você pode ter o movimento, você pode ter a cultura e tal, mas no final, como cada um recebe aquilo é diferente. Eu não consigo nem imaginar como é que faz gestão sem one-on-one, sem daily, sem retrospectiva, sem town hall, sem escutar as pessoas, sem uma boa ferramenta de escuta, sem cocriação. Não consigo imaginar como é que trabalha, sabe? Para mim, assim, é um trabalho... E isso é para o negócio pequeno e para as grandes corporações. Sim. E conforme você vai crescendo, escalando, você vai precisando mais de gente com esse tipo de habilidade para o negócio acontecer de fato. Caso contrário, fica aquele jogo de empurra e todo mundo fingindo. O cara tá ali fingindo que tá trabalhando, a moça tá ali fingindo que tá escutando. Tá todo mundo fingindo alguma coisa e o que você tem é uma grande dinâmica de interesses dentro da organização e vira aquele Big Brother horroroso. Olha só, hein? Profundo, hein? Acho que as reflexões aí estão sendo muito boas. Você estava falando de valores, eu achei muito legal, até trazendo para você que está com um filho pequeno também, né? Há pouco tempo eu sentei com a minha esposa e eu falei, vamos escrever quais são os nossos valores na criação dos nossos filhos. E a gente escreveu.
Então, a gente pôs lá, tem um arquivo até no celular, tal, que a gente às vezes olha, revisa, mas está lá. E aí a base da nossa educação está em cima desses valores que a gente escreveu ali, né? Exemplo, autonomia, liberdade, criatividade, cordialidade e tal. Então a gente foi colocando tudo que é importante lá. E você sabe que às vezes já teve momentos que a gente estava ali numa coisa, peraí, deixa eu olhar aqui. Tá, não, então é aqui, né? Hoje é um guia de como a gente tem, o que é importante para nós, para os filhos, e é isso na empresa, né? Acaba sendo um pouco exatamente isso, né? A cultura ali está escrita. Mas foi legal porque a gente escreveu e tá lá, e tá claro para mim, para ela, e a gente fechou um acordo que é aquilo, né? São valores parecidos que eu tenho com ela, obviamente, porque eu tô casado com ela, mas a gente alinhou, teve um alinhamento, e teve coisas que a gente falou, não, isso aqui não. Eu não concordo. Eu concordo aqui, né? Então, e aí a gente chegou num ponto comum ali, assim. Então, tá servindo de guia para... são os valores inegociáveis na criação dos filhos. E a empresa, acho que é isso também, né? Né? Você quer destruir um negócio... ou um casamento, descuida da unidade de linguagem. Total. E casamentos se perdem por isso, por falta de Lá em casa a gente tem 3 valores básicos. Primeiro, Deus. Então, a gente escolheu, a gente nasceu de famílias católicas, mas a gente escolheu a Igreja Católica como uma referência pra gente. Legal. E a nossa filha... Ela está sendo criada nos preceitos religiosos que a gente... Mas porque a gente entende que mais importante que a religiosidade é uma base espiritual. Que isso vai ajudá-la nos momentos mais difíceis da vida dela. Segunda coisa, amorosidade. Não existe maltratar ninguém. Não existe bater, não existe jogar as coisas, não existe desrespeito. Isso com todas as pessoas, com o vovô, com a vovó, com o amiguinho. E a terceira coisa é disciplina. Muito bom. Sem disciplina, ninguém vai a lugar nenhum. E a gente entende que são coisas simples, mas que vai fazer com que ela consiga, ao longo da vida dela, sofisticar esses valores. Então, a disciplina depois vai virar a ambição dela, o senso de prosperidade. Então, a gente tenta dar uma base de valores para que depois ela possa fazer escolhas boas. Sim. Perfeito, muito bom. E tem que ser simples. Não, e tem uma outra questão, assim, o comportamento você explica. Aí aqui é a aula de RH. Comportamento é explicado, competência é explicado. O que é competência? Competência tem gente que explica como conhecimento, habilidade, atitude e tal. Mas, na realidade, a competência é uma junção de comportamentos. Quando você junta, você fala assim, essa pessoa sabe fazer muito bem essa coisa, e sabe extrair resultado daquilo, né? Então, o comportamento você precisa deixar muito claro. Então, eu que trabalho com comunicação, você tem que ser muito bom de copy na hora de escrever os comportamentos esperados dentro da organização, quais são as competências, principalmente competência de liderança. Agora, os valores é uma coisa que se você tiver que explicar, não existe. Valor é valor, né? Não tem como. São os arquétipos ali, né? São os valores ideais, platônicos, inclusive, né? Da honestidade, amorosidade, Exato. Você não precisa explicar. Exato. Então, lá em casa, assim, Deus no centro, ponto final, acabou. A gente vai à missa todos os domingos, a gente reza o terço, é dado que é isso, acabou. A amorosidade, não precisa explicar que é respeito, que é ter a família como base. Precisa lembrar, são faróis, né? Se você sempre lembra para onde está iluminando, né? Qual é a direção. Exatamente. Você explica a luz em si, mas você explica o que está sendo iluminado, né? Exato. Disciplina, rotina é soberana. Não precisa ficar explicando a rotina. Tem que fazer, não tem essa, vou fazer, não vou fazer, quero acordar, não quero acordar. Não existe. E assim, a geração Z, eu não sei nem que geração que vai ser quando começar a trabalhar. Imagina se você não tiver uma base boa como essa. Você sabe que eu tava conversando com um amigo que tá com filhos dos filhos da nossa idade, né? E aí a gente tava falando de preocupações, né? Como pai dessas gerações e tal, que tem, acho que coisas boas e coisas más, como todas, inclusive as nossas também. Mas em alguns aspectos a gente tava preocupado, né? Essa liberdade, libertinagem demais e tal. E aí eu falando, puxa, o ser humano ele é cíclico, né? E aí eu falei, eu espero que quando chegar a vez dos nossos filhos seja uma retomada um pouco de valores e óbvio, a gente vai passar isso para eles, né? Aí ele falou, o problema é que se não chegou ainda lá, né? Na volta da curva ali, né? E cabe a nós fazer a nossa, né? Então você tem
tá pautando ali a educação dela com muito valor, guiado. Então, por mais que exista e uma geração que tem problemas em algumas questões, vai ser sempre a base que a gente vai dar para eles e vai voar em cima dos outros, né? No final é isso, porque se tem uma geração ali com falta de disciplina, vontade, não sei o quê, quem tiver... Sempre foi assim, na verdade, né? Quem tá bem guiado, bem disciplinado. Disciplina é base para tudo, assim, né? Eu acho que isso é muito forte. Vai voar, né? Então, isso. Tá criando bem ali, com certeza vai voar. Tem uma questão que às vezes o pessoal fala muito que... tudo é problema de comunicação. Nem tudo é problema de comunicação dentro de uma empresa ou dentro de uma família. Às vezes o problema é de valores, o que está sendo comunicado, né? Exatamente. Ou o que está sendo praticado. Porque sabe o RH? Sabe quando o RH tem que trabalhar muito? Quando a cultura é ruim. O RH não tem que trabalhar. Quando você vê o RH falando, que o RH não consegue ser estratégico, que o RH não tem que ter na reunião, que o diretor de RH não tá sei lá, no fórum de não sei o que com um sócio. Você pode ter certeza que tem um problema de cultura ali. Uma cultura forte não tem esse tipo de conversa. E aí, eu tenho visto isso em empresas... Tenho trabalhado muito com empreendedores ultimamente. Tenho visto isso em empresas pequenininhas. E vi isso em empresas gigantes, em transnacionais. Na BASF, aquele alinhamento cultural daquela empresa é para ser estudado. Alemão é fera, né? Exatamente. Em termos de cultura. Não tem curva. E o que é engraçado, que assim, esses dias eu estava, inclusive, conversando com uma colega que trabalha lá até hoje, e eles são muito bons em atração de talentos, né? Primeiro porque é The Chemical Company, então, como eu venho de lá, sou cria de lá, eu acho que é a melhor de todas, e acabou. Isso é muito legal, né? Quando você sai de uma empresa e ainda não veste mais a camisa, mas tá ali, né? Tá no peito. Sim, ali, né? Todo químico tem um desejo de dar uma passada por ali para entender melhor como que aquilo ali funciona. É absurdo, né? Fantástico, né? Global. Mas assim, por outro lado, quando você está num processo de evolução de cultura, e aí a evolução de cultura, ela acontece porque as gerações mudam. Porque a organização muda, ela vai mudando organicamente e você precisa ir fazendo esse ajuste. Se adaptar, né? Exatamente. Mas, hoje a gente está falando muito sobre mentalidade de crescimento. Então, uma empresa que não cresce, ela quebra. Não existe não crescer. Eu quero manter valor. Não existe manter valor mais. Você existe tem que estabilidade. Ou você está crescendo, ou você está Ou você está exponencializando, ou você está quebrando, literalmente. Ou você está falindo. A gente sabe disso. A empresa tem que se recriar o tempo inteiro. E... para isso, você precisa ter um alinhamento cultural, você precisa ter um entendimento bom de qual é a cultura que você está estruturando ali, de qual é o ambiente que você está criando de PTW. É incrível para te ajudar a pensar nessas coisas. E você precisa ter uma comunicação, você precisa ser muito bom de comunicação. Eu lembro que, quando eu estava na Votorantim, o CEO, ele tem sempre... O CEO, ele parece um bom CEO, ele parece um papagaio, né? Porque ele tem aquelas mensagens, aquelas key messages, e ele tá sempre repetindo aquilo. E aí punchlines ali, vai lembrando. Eu lembro que o último CEO que eu trabalhei lá, ele definiu um lema ali que era One Voice, One Company. É uma voz, uma companhia. Unidade. Tinha uma dispersão geográfica absurda. Não tinha como ser diferente. E a gente não tinha, naquela época, essa conectividade toda, né? Isso era do seu Brasil ou também vinha... O seu Brasil era global. Era global. Ele era o global? Ele era o global. Então, ele cuidava também das operações na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso, One Voice, não tem jeito. Não tem como. Então, você tem que ser muito bom de comunicação, mas não tem comunicação que dê conta. Então, a gente trabalha com educação. Às vezes vem alguma área falando assim, vamos estruturar um treinamento assim, assado? Vamos, cadê o conteudista? Se não tem clareza de propósito, não tem como, você vai educar pra quê? Não tá claro ali desde o início. Né? Não. E aí, eu acredito muito na educomunicação como a ferramenta mais maximizadora de resultado. Para estratégia, para a impressão da cultura que a gente quer. E eu vou te dizer que toda cultura funciona para todas as gerações. Eu estava falando da colega que eu fui conversar lá na BASF, e aí eu falei, como é que tá a questão das novas gerações, né? Ela falou assim, nossa, Dani, a gente tá com uma turminha muito boa. Muito boa. Que bom. Pessoal estagiário entrando e tal.
Porque tem Tem muito isso. Eu acho que tem um pouco de mito, assim, tá? Existe uma questão de generalização também, né? Tipo, essa geração. Não, sempre teve gente boa e gente ruim. Tem as questões gerais, mas tem coisas muito boas que eles trazem, né? Um exemplo que me vem muito fácil é, por exemplo, essa coisa do propósito. Que a nossa geração tinha isso. Qual é o propósito da empresa? Né? Você que veio de ESG, né? Tipo, isso não existia. O que essa empresa representa para o mundo? Eles trouxeram isso, né? E isso é muito legal. É muito bacana a empresa transmitir, comunicar e você ter uma aderência com quem enxerga aquele propósito parte da sua jornada. Isso não fazia parte do escopo das gerações anteriores, né? Agora, eu acho engraçado que, assim, que eu passei por alguns exercícios de revisão de propósito. E aí o CEO vem, olha, vamos dar uma olhada no nosso propósito, a gente vai ter que ajustar propósito, valores, a mesma coisa. Vamos dar uma olhada e tal. E eu quero lançar, na festa de final de ano, ou eu quero lançar no encontro de liderança, eu quero lançar em tal dia. Aí, às vezes, a gente conseguia fazer aquela releitura em pouco tempo. Mas às vezes a gente passava meses patinando. Cara, que você vai sentar no tema, você desdobra em muitas na hora de vezes. escrever. Não, porque não se cria propósito nasce. O propósito é uma expressão da sua identidade. Então, o propósito nasce da aspiração. O seu propósito... O propósito tem que estar ali, ele está ali, né? Ele existe, né? Exato. Então, assim, quando você tem que só transcrever, né, aquilo que já é o compromisso máximo daquele negócio, de todos os dias, a pessoa levanta todos os dias o número 1 do negócio e toda a equipe levanta todos os dias com quais valores, né? E com qual prática profissional. É muito fácil de escrever. A copy vem assim, ó. E aquilo pega com muita tranquilidade. Você tá trabalhando muito com inteligência artificial, né? Tem um comandinho na IA que é o Eli5, que é... Você coloca lá o texto, você coloca Eli5, pedindo para a IA escrever para uma criança de 5 anos entender. Então, não é uma questão de ser simplista, porque... Como é que é o prompt? Eli? ELI5, número 5. ELI5. Exato. É para você simplificar aquele texto. Isso é muito bom, por exemplo, é texto técnico, quando você quer... criar uma cola. ELI de light mesmo, né? Isso. Esclarecimento. Escola, lápis, igreja, 5. De light, né? Exato. Legal. E é muito bom, né? Porque aí é mais claro e impossível do que para uma criança de 5 anos. Como que você passa aquela ideia para uma criança de 5 anos? Exato. Né? Aí, o bom de ser católica é que a gente entende bastante disso. Não dá para ficar mudando a igreja. O catecismo é o mesmo. Tal. E é aquilo. As igrejas são extremamente padronizadas. Eu acredito muito na padronização. Faz parte, né? Mas, por um outro lado, sou muito da cabeça de melhoria contínua e de inovação. Não tem como você sentar ali, ficar deitado em berço esplêndido, achando que você vai dominar o mercado daquele jeito para todos sempre, porque a gente sabe vai mudar, né? Não tem jeito. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Semana passada, retrasada, eu tava com o Bernardinho. E aí, cara, eu fiquei, assim, me impressionou a postura dele diante... Ele voltou agora a treinar a seleção. E aí ele tava falando exatamente desse conflito de treinar essa geração. E me chamou muito a atenção porque, Bernardinho, indiscutivelmente, não precisa discutir a liderança, o resultado, acabou, né? O cara é o cara. Só que ele tava, na verdade, se adaptando. Ele entendeu que o Bernardinho que ele sempre foi não funciona mais. E ele não estava impondo o modelo dele, que sempre impôs, e deu certo, para essa geração. Porque ele falou, se eu for o que eu sempre fui e deu certo, essa galera não fica comigo. E aí ele mostrou, ele deu um exemplo lá que estava tendo um treino, chegou uma atleta dele e brincou com ele, falou assim, ô professor, cadê as pancadas, os gritos aí, cadê? Aí ele virou e falou assim, se eu fizer o que eu fazia... Bernardinho Paz e Amor agora. Bernardinho Paz e Amor. Cara, eu fiquei impressionado porque eu falei assim, tá ali um cara, um case fantástico de resultado, de sucesso, e ele estava inteligentemente se adaptando à nova geração. E ele dizia que ele falou assim, eu não sei nem se eu sou mais a pessoa certa. Porque eu tô tentando me adaptar, ele não me achei ainda, não sei se vai rolar. E pode ser que eu fale, não consigo e não sou mais esse líder para essa geração. Né? Mas eu achei muito legal o exercício que ele estava fazendo de revisão de algo que estava sacramentado como super válido, certo?
não funcionava. Ele falou assim, se eu apertar como eu apertava, essa geração hoje, não. E aí advento de rede social, de tudo que existe hoje no mundo, e ele falou, não sei, talvez eu não seja mais essa pessoa. Tô tentando me adaptar. Ele ainda tá nesse momento de talvez eu consiga ou não sei. Me chamou muita atenção, falou, olha que inteligente, né? Porque ele poderia, não, você vai discutir o meu método? Sempre funcionou. Eu falei, não funciona mais com esse público. Então tá ali, então, se reinventar, entender a geração, se adaptar, trazer coisas, né, que funcionam, mas de formas diferentes. É um jogo ali maestral ali, né, de lidar pessoas, né, pessoas Sim. sempre, né, como transformar e se conectar com a geração nova, né. Ontem mesmo veio um gerente falar comigo, um amigo, pessoa super do bem. Dani, preciso dar um mérito. Eu mérito por quê? Não, porque sabe fulano de tal? Um rapaz brilhante. Sei. O que aconteceu? Recebeu alguma proposta? Foi sondado pelo mercado? Eu falei assim, não. Pior. Eita, nós vamos sentar então. Tomar um café. Vou me contar. Aquelas coisas que vem, preciso falar com você já, putz. Tá, mas é dinheiro o problema? Aí ele falou assim, não sei, mas eu quero me resguardar porque se eu perder, eu tô perdido. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Eu descobri que ele tá trabalhando com marketing digital. Tava mudando o rumo da carreira. O que acontece? Ele sai do banco e à noite ele trabalha com tráfego. Não é tráfico, é tráfego. Tráfego digital. Exatamente. Então, Para outras empresas, assim. para Ele tava outras fazendo empresas. isso. Tava pivotando a carreira, Tava direção trabalhando, dele. eu não sei direito como é que tá o modelo de já tem uma empresa, não sei o que Tá. e tal. E aí eu falei assim, mas E no banco ele fazia que área? Totalmente diferente. na parte de experiência de cliente. Tá. Gênio, menino. Uhum. Mas e aí, tá atrapalhando, né? Eu falei, tá sonado, tá devagar, não tá dando conta. Não, tá normal, assim. Mas, cara, vai chegar um momento que ele vai sair do banco pra fazer isso. Aí eu falei assim, mas você perguntou pra ele? Aí ele falou assim, perguntei, mas ele falou que é pela grana. Ele tá fazendo mais pela grana. E eu falei assim, e você botou fé? Ele falou assim, botei. E esse menino, eu conheço, e ele tem um apetite muito grande para desenvolvimento intelectual. Então, pode ser que ele reorganize a carreira dele? Pode ser, claro que pode ser. Empreender é muito sedutor e tal. Mas pode ser que não. Eu falei assim, pra que você tá... Porque qual que é o ponto? A nossa geração... Olha, eu equiparando a minha idade com a tua, eu nem sei. Mas... Geração, anos 80 ali. A gente acha que as pessoas precisam fazer carreira e que aquilo que você definiu hoje é o que você vai levar para todo sempre e tal. E essa geração, ela não é assim, eles vão trabalhar em 3 coisas ao mesmo tempo. Acho que ali, né, dando a minha opinião, esse cara super competente, já põe pra treinar quem vai, seja que vai ficar no lugar ou não, mas ele vai pensar em backup, treinar, mas assim, né? O grande objetivo é você ter sempre uma abertura, uma escuta ativa, sabe? Por isso que eu falei você precisa entender como é que as pessoas, cada vez mais você vai ter que entender qual que é o momento de carreira das pessoas, como é que você agrega aquele momento das pessoas. E assim, o rapaz, ele é apaixonado pelo banco, ele aprende horrores, ele tem dado treinamento. Então, tem um salário intelectual legal ali, e é isso que pega ele, tem né? um salário muito bom do ponto de vista de mercado, tem um ticket bom, o financeiro dele tá redondo para a idade dele, não tem que falar, ele não tem nem condições de pedir algum tipo de aumento, porque tá muito fora, ele tá muito bem posicionado. Legal. Tá se desenvolvendo horrores, a gente enxerga como sucessor e tal. Agora, isso vai ser a realidade de 9 entre 10 jovens daqui para frente. O trabalho vai mudar. Então, eu não falando do mercado de trabalho. É um desafio das empresas, né? Porque assim, se você tem algo muito mais fluido, mais instável e tal, como é que você consegue garantir uma continuidade da empresa que precisa ter também essa estabilidade, né? Das pessoas, de carreira, de plano. Então, como... Né? E aí, não sei nem se existe ainda essa resposta, né? Mas como as empresas se adaptarem para uma geração extremamente fluida
E talvez a própria empresa ela tenha que ser fluida de ajustar as pessoas para posições diferentes, áreas diferentes, ela ser esse caldeirão para que a pessoa continue aqui, mas também tendo uma mobilidade diária, talvez seja uma... Só tem um caminho. Você desenvolver uma empresa educadora. Muito bom. Você tem que desenvolver... Isso é para todas as culturas. Você tem que ter uma cultura, uma organização que educa e que aprende o tempo inteiro. E você precisa fazer de cada colaborador um educador, um multiplicador de conhecimento. Você vê isso como uma forma de reter. De reter não, de deixar de desenvolver. ir. De deixar ir, porque o que pode acontecer? Poder ir, tudo bem. Porque essa mentalidade de liquidez, e aí você não pode nem falar que é errado, porque uma boa instituição financeira é uma instituição financeira que tem uma mentalidade de liquidez, hoje ele tem essa segunda atividade profissional. E a gente não pode fazer, não vai fazer nada. Você tem que deixar ele provar, ele testar. O que ele não pode, que isso não pode impactar no contrato. Ele tem um contrato com a organização. Sim. Um contrato estabelecido com horas, tem a descrição de cargo, tem atividades que precisam ser feitas, eu preciso entregar o resultado. Tá tudo certo, a pessoa... Qual que é a dificuldade de entender que ela pode ter outra atividade profissional, sabe? E agora, pode ser que ele desista da atividade noturna porque tá muito cansado, porque já deu, e depois ele entenda que agora ele quer fazer um intercâmbio. Porque ele não tem desejo de comprar um apartamento, um carro, se casar e ter 2 filhos nos próximos 3 anos. São outras aspirações ali, né? Exatamente. E então, é uma mentalidade de mobilidade muito maior, que a gente vai ter que... Agora, qual que é o ponto? Se você tem uma organização educadora, que tá todo mundo ensinando e aprendendo, primeiro que você amplia as pessoas. Lembra da história da consciência? Quando você coloca... Não tem nada que faça com que uma pessoa aprenda mais do que ensinar. Você consegue reter até 90% daquilo que você ensina. Eu lembro que eu fui... como é que chamava na escola? Mas quando você ajuda outros alunos a aprender a matéria, e eu era essa instrutora de biologia no colégio. Você era muito boa em biologia, então juntava tudo. Eu lembro da aula de mitocôndria até hoje. Porque quando você ensina, você aprende muito mais. Quando você ensina... É a forma melhor de reter a informação, né? Exatamente. E aí, todas as vezes que eu começo alguma atividade em algum RH, a primeira coisa que eu mexo, até porque eu entrei no RH pela porta da educação. Eu sou apaixonada pela educação. Acho que tudo que eu sou vem das oportunidades educacionais que eu tive ao longo da vida. E tem 2 coisas que eu acho que são muito importantes se a pessoa quer desenvolver uma carreira legal. A primeira é a educação aplicada. Então, você estudar e você ter uma mentalidade de aplicar, de você ensinar, Replicar, ou de você... né? aplicar aquilo que você aprendeu logo em seguida. Caso contrário, você vira um obeso intelectual. Tem muitas organizações que são assim. Tem curso, gente estudando. Todo mundo estudando. Exatamente, com mestrado, com doutorado. E quando você vai ver o nível de colaboração da pessoa com a estratégia e o nível de satisfação dela com aquilo que ela está deixando de legado, às vezes é muito baixo. Colocar na prática ali e replicar o que aprendeu ali, né? Exatamente. E você é o seu meio. E a outra coisa, você é o seu meio. Então, você precisa estar... Então, todo mundo fala isso, mas poucas pessoas praticam. Você precisa estar em ambientes de pessoas que te desafiam. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tanto que... E não é fácil. Não de encontrar essas pessoas, mas principalmente de se livrar daquelas que não te contribuem. Exato. Essa é a dor, acho, de muita gente. Principalmente para quem tem muito boleto para pagar. Sim. Isso é bem complicado. E aí, não dá para avançar na carreira sem mentoria. Não tem como. Se você não tiver boas referências, pessoas interessadas pelo seu desenvolvimento, não tem como. E isso precisa contaminar positivamente as organizações, sabe? Essa mentalidade educadora e de pessoas que se disponibilizam a ser mentoras de outros, mentora técnica, mentora de carreira, é fundamental. Não tem como você falar assim, essa empresa é uma boa empresa para se trabalhar e você não tem uma lógica de educação e de mentoria bem azeitada.
Não Tem existe. aquela máxima, né, que toda empresa no futuro será uma empresa de educação, né? É bem nessa linha mesmo que você está comentando. E né? De fato. Porque ou você educa ou você é educado, né? Não é? Então você está na vanguarda de mercado ou você está seguindo alguém. E aí quando você está seguindo alguém, você corre risco, né? Diz uma coisa, qual foi o maior desafio que você já passou em todas essas empresas? Que você falou, putz, aqui é difícil, vai ser complicado. E como que você superou isso? Traz o teu case ali que você fala, nossa, aqui realmente foi um trabalho fantástico, assim, de superação. Olha, eu tive tantos. Só um? O que vem é primeiramente ali, o mais emblemático. Eu fui uma jovenzinha bem difícil de lidar. Carreirista, sabe? Ambiciosa, queria fazer as coisas numa velocidade maior, às vezes, do que a coisa. E a área de ESG moldou o meu caráter. Então, eu acho que eu tinha uma base boa, assim, uma base boa mesmo pela minha formação, por tudo que eu tinha vivenciado como pessoa e como profissional. Mas uma coisa é aquilo que você acredita e outra coisa é aquilo que você pratica. E teve bons anos da minha vida que eu trabalhei com relacionamento com stakeholders. E uma das coisas que eu fazia era o relacionamento com a comunidade. E aí, eu fui colocada, a minha inteligência, ela foi colocada à prova. E foi aí que eu consegui entender que eu tinha a possibilidade de desenvolver a minha agilidade de aprendizagem, agilidade com pessoas, agilidade com mudanças. Porque nem sempre as coisas, quando você está na lógica empresarial, geralmente tem uma velocidade um pouco maior. Vez ou outra, tem um grupo de gestores que te desafiam mais, porque tem aspectos culturais muito diferentes. Teve uma época que eu tive que me ajustar muito do ponto de vista de comunicação, porque eu comecei a trabalhar com um grupo de C-level portugueses. É diferente. E eles eram extremamente literais. Eu vou voltar num ponto, só pegar isso aí. Eles eram muito literais. E a minha comunicação, ela era toda subjetiva, toda brasileirada. Brasileiro com português dá muito conflito, né? Mas eu comi a própria língua deles já é diferente, pão, né? O português mesmo já é mais direto e reto, né? Aí, por exemplo, um dos ele tinha uma mania um pouco difícil, assim, de chamar as pessoas. De vez em quando saía burro. Mas é burro! Ele falava. E assim... Parvo. Ou então... Não, ele falava em burro português. Eu falava, burro, o que eu faço? E aí, eu peguei e fui conversar com ele. Conversei uma vez, conversei 2 vezes com ele. E ele não tinha paciência de me escutar. Aí teve um dia que eu falei assim, Flan, seguinte, não pode falar burro no Brasil. Não pode falar. Tá proibido. Não pode. A gente não vai falar mais. Aí eu tava praticamente em todas as reuniões com ele. Ele falou assim, Dani... Vou dizer o quê? Só tem um jeito. Todas as vezes que eu falar, você vai me cortar. Vai dar o gongo ali. Exatamente. Aí, bingo, foi assim que aconteceu. Ele parou de falar, ele trocou a palavra. Achou uns sinônimos, né? Mas... foi mais educado ali. Mas ele mudou. Então, assim, esse negócio de entender o tempo das pessoas e de você se ajustar a outra pessoa foi um baita de um aprendizado. Isso mudou quem eu sou. E aí, voltando um pouco para a história da comunidade, esse negócio de trabalhar com as comunidades, os arredores, as fábricas, mudou demais. Me moldou demais como pessoa. Me fez muito mais perspicaz para uma série de coisas. Aconteceram coisas, assim, do arco da velha. Desde questões ambientais, sabe, que a gente teve que gerir e tal, mas tinham coisas pontuais que eu falava assim, gente, não é possível que eu estudei tanto e que a empresa tá me pagando isso para eu ter que gerir esse tipo de coisa. E a gente não nasce humilde. Você desenvolve isso. Quem fala que é humilde desde sempre é o falso humilde. Porque... Ou é o submisso ali também. Exatamente. E você vê muito... Que é uma diferença. É diferente. Você só pode dizer que você é humilde depois que você é colocado à prova muitas e muitas vezes com responsabilidades significativas. Sim. Quando você chega numa posição diferente, aí sim você exerce isso. Eu vou dar alguns exemplos.
Como que a gente tá de tempo? Tá. A casa é tua. Teve uma vez que eu cheguei numa fábrica e aí a gente tava num trabalho de relacionamento com a comunidade e aí eu cheguei, o gerente da fábrica, ele estava desesperado. Por quê? A comunidade, uma comunidade rural, estava colocando os animais para pastar dentro da área de mineração. Eles abriam, tinha uma cerca enorme, tinha uma vegetação, que é como se fosse uma parede verde, né? Tinha uma série de coisas que... Para impedir as pessoas de entrarem na área de mineração. Mesmo assim, eles davam um jeitinho de colocar os animais para dentro da área de mineração. Muitos deles moravam em casa, eles não tinham área para ter aqueles animais, então os animais eles ficavam entre a rua e a nossa mineração. E aí eu cheguei e ele... Vai acontecer uma desgraça ali a qualquer momento. E eu falei assim, tá, mas vocês já conversaram? Conversar? Não, você não tem noção. Não foi uma nem duas vezes. A gente tinha toda uma estratégia de negociação com o sindicato. Então, a gente tinha as pessoas que entravam na negociação. Ele falou, eu já fiz o manual da negociação sindical, de cabo a rabo, de fio a pavio. E eu não dou conta disso. Eu assim, tá, segurança da informação já foi. Todo mundo já foi? Já foi. Então, tá bom, vou lá ver. E aí, a máxima frase dele era, vá lá ver pra você ver o que tá acontecendo, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei, a gente parou o carro assim e tinha um rapaz saindo da área de mineração, botando os animais pra fora, no ato. Chegou na hora. Ele tava de cavalo e ele tava com capacete de moto. E botando os animais pra fora. Aí eu peguei e chamei pra conversar. E falei assim, oi, tudo bem? Tu sou morador, tudo tal. Aí ele pegou e falou assim... Eu falei, o pessoal conversou com você sobre o risco da mineração. Aí ele pegou e falou assim, conversou. E mesmo assim, você tem colocado... Ele falou assim, tem outro jeito. É o jeito. Aí eu falei assim, eu coloquei o capacete, né? O pessoal falou, eu coloquei o capacete. Pegou um capacete de moto e colocou. E aí eu falei assim, sabe que nessa área que a gente tá aqui, há 3 meses atrás, teve um atingimento de um projétil. Um pedaço de calcário, um pedaço de rocha. Sabe qual que era o tamanho? Era assim, ó, tamanho de paralelepípedo mais ou menos. Se aquilo tivesse te arranhado, passado assim ao seu lado, você não estaria aqui hoje. Cava teu braço. Exatamente. Carlos, depois a gente fez conselho comunitário consultivo, nós fizemos várias coisas com essa comunidade. Nunca mais. Quer dizer, você trouxe a consciência ali do que era exatamente, e não simplesmente não pode. Não pode porque, né? O risco que você está correndo ali, né? E entender o lado dele também, né? Você olha que nível chega ali, né, de percepção. A fábrica ajudou a comunidade a criar uma cooperativa rural. Não, aconteceram coisas incríveis, foi um negócio tremendo, assim. Mas, quando aconteceu isso aí, eu já tinha feito muitas burradas. Eu não tinha aprendido a me comunicar antes com essa assertividade. Mas... aconteceu cada coisa. Eu lembro que uma vez a gente tava... eu quase tive um infarto. Trabalhava na área de sustentabilidade da Basto e tinha uma planta em Guaratinguetá. Planta modelo. Pensa aquilo ali, que é um case, que é aprender como fazer uma boa gestão de imunidade industrial, vai aprender lá na Basto de Guaratinguetá. Eu, como católica que sou, falava que era porque é perto ali da Canção, era entre a Canção Nova e Aparecida do Norte, então eles são muito abençoados. Terra Santa. E aí, era uma referência. E a gente fez a gente organizou uma coletiva de imprensa. E aí, na época, o diretor da unidade, o Dilon, ele era um gentleman. O cara tinha uma habilidade para comunicação. Sabe aquela pessoa que não precisa nem de treinamento para falar com a imprensa, porque ele era de uma correção, ele tinha aquela operação, todas as informações da operação na mão, ele era de um respeito, de um tratamento tão respeitoso com todo mundo, ele era sensacional. Não sei se ainda tá lá.
não precisava de media training, ele daria o treinamento de imprensa para qualquer pessoa. E a gente montou a coletiva de imprensa, levou toda a imprensa ali do Vale do Paraíba e de outras regiões também, porque a gente era referência em sustentabilidade no Brasil, naquela época. E aí aquela coletiva, e lá a gente tinha uma das unidades operacionais, era uma fábrica de pigmentos, pigmento azul. Uma poeirinha tão fininha que por mais que você tivesse uma blindagem de tudo, aquilo escapava. E tudo lá na unidade Fabril era azul. O telefone era azul, a roupa das pessoas eram azuis. E não tem como você até consegue fazer uma boa administração de cachorros, dos doguinhos, dos caramelos dentro da fábrica, dá para dar uma segurada. Mas gato... Não tem como. Não dá pra você pegar uma planta de sei lá quantos milhares de quilômetros e você colocar tela contra gato. Né? Gato entra. Gato entra em fábrica. E aí, a gente tava no meio da coletiva de imprensa, daqui a pouco começa a passar um avatarzinho. Gatinho todo azul. Imagina, a gente falando sobre sustentabilidade. Esse pintadinho ali passando. E o gato era meio rajadinho, assim, tinha várias partes brancas, né? Ele tava todo azul. Putz, no meio da coletiva. No meio da coletiva. Falando sobre aquilo. Que incrível. Aquilo ali, pra mim, foi agora acabou tudo. Vão me mandar embora. Porque, nova, você não sabe. Você acha que você tem que controlar todas as variáveis. Aquilo ali foi um baque. Acho que não foi um erro, né? Porque depois eu tive muita habilidade em cometer erros. Se a gente for falar sobre coisas e lições aprendidas, eu vou conseguir ter muitos cases para falar, mas aquilo ali me fez entender a diferença das coisas que eu era capaz de resolver, de controlar, superar, as coisas que estavam dentro de um espectro de influência e as coisas que definitivamente eram só a vida acontecendo e que a gente tinha que contar um pouco com acaso. Faz parte da Faz vida, parte. Né? O RH é isso, saber lidar com crise, né? Com gestão de problemas ali, né? Pô, a gente falando de gente, né? É só isso, né? Exato. As máquinas a gente até que dá pra dar uma controlada, né? Sim. Mas as pessoas, graças a Deus, elas não são previsíveis. Que a beleza tá aí, né? Essa é a grande beleza do gestão de pessoas, Sim, conseguir lidar com mágica. Toda essa infinita variedade de possibilidades, né? E cada ser humano vai trazer um tempero diferente ali, né? Exato. É uma mágica ali de como lidar com tudo isso. Assim, sim, né? Por isso que você fala muito e é super importante isso da coisa de você estar conectado realmente com as pessoas. E aí isso tá junto ali. Conhecer o outro. Porque o outro é único. Diversidade, né? A gente fala que valorização da diversidade é chamar para a festa e a inclusão de fato é chamar para dançar. Então, fazer com que todo mundo seja parte daquela festa. Eu adoro comparar isso com quando eu falo de GPTW, inclusive. Quando eu falo de ranking, dessas coisas assim. Um ambiente bom, ele depende do quê? Você vai numa festa. Pode ser o lugar mais chique, elegante de São Paulo. A comida pode ser esplendorosa. Não, minto, eu gosto muito de comer. Se a comida for boa, eu dou um pontinho a mais. Mas a comida pode ser maravilhosa se as pessoas forem arrogantes. Não, se a São conversa as pessoas que fazem o ambiente, né? São as pessoas que fazem a festa. Então, são todas as pessoas que fazem a organização. São todas as pessoas que compõem o ambiente. E aí, todas as vezes que eu vou pro plano de clima, eu trago todo mundo para essa reflexão, sabe? É muito fácil ser comentarista de jogo de futebol. O que ele fez ali, né? Podia ter chutado pra lá, pra cá. Exatamente. O duro é fazer, é entrar em campo. Então, criticar é muito fácil. Mais cômodo e fácil. Ser parte da solução é que é o ponto. Só que assim, lembra que você só consegue conectar as pessoas quando elas se sentem de fato parte.
Se você é aquele gestor ou aquele dono de empresa que fala, né, a nossa empresa, mas que no final do dia você se comporta como a sua empresa, a bola é minha e se não jogarem do jeito que eu quero, me dá aqui e acabou o jogo, as coisas não funcionam. E isso não quer dizer que você vai colocar para as pessoas que a empresa é delas. Não, a empresa é sua. A geração de valor primária é pro acionista, é a maximização do seu patrimônio. Mas a maximização desse patrimônio é feita por diversas pessoas. Para quem está 100% no presencial, cara, a maioria das pessoas, elas ficam 8 horas convivendo ali no ambiente de trabalho, depois elas gastam mais 3, 4 horas para se deslocar, elas ficam pouquíssimo tempo em casa com seus familiares. Vive mais na empresa mesmo. Vive mais na empresa, isso tem que ser bom. É muito tempo para ser ruim, sabe? O ambiente tem que ser bom, as pessoas precisam tirar alguma coisa de bom, porque a vida passa. Então, não dá. Não tem como ser diferente. Muito bom. Daniela, você vai ter que voltar aqui, viu? Ah, mas se você me chamar... Você vai ter que voltar aqui. Não, já está convocada aqui. Porque eu sei que você está com várias mudanças e projetos. Um monte de coisa então acontecendo. Você tem muita coisa nova aí para voltar e divulgar aqui. Deixa aqui teu contato, o LinkedIn, ou o que você quiser deixar aí de... Daniela Salles no Instagram, Daniela Salles no TikTok, Daniela Salles no LinkedIn. Até no TikTok, me sigam. já gostei. Isso aí. Tô cada vez mais presente nas redes. Bom, é uma coisa importante. que quero... É o que você está agora... Né? Como eu sempre cuidei de comunicação nas empresas, pelo menos nos últimos anos, me cansava um pouco fazer a minha comunicação. Mas ultimamente eu tenho prestado mais atenção nisso, até porque eu entendo isso como parte do legado que eu tenho deixado. Não, sem dúvida, você consegue impactar muito além da empresa que você está ou das empresas que você estiver ajudando, né? Sim. Você tem um impacto muito maior. Aqui tenho certeza que você causou um bom impacto, a conversa foi muito boa. Quero te agradecer mais uma vez. Casa é tua, quando quiser voltar, vamos conversar, porque eu sei que você tem coisas novas no forno ali, né? Que a gente não pode nem dar spoiler aqui, mas em breve você volta. E obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado aqui do papo, foi muito bom, muito profundo, gostei bastante aqui da visão da Daniela, uma visão de negócio, de estratégica, mas muito humana também, e acho que o RH está nesse momento aí de conectar com bons profissionais. Segue a Daniela que você vai ter sempre boas referências aqui. Mais uma vez, obrigado. Sou eu quem agradece por toda a acolhida desde o primeiro momento aqui, e vida longa ao Melhores Cast. Vamos lá. Fica ligado aqui, não se esquece de se inscrever no canal aqui, por favor, e compartilha aqui com seus colegas RH, gestores, CEOs. Essa conversa precisa chegar para mais pessoas. Quando você dá um likezinho ali, ó, um curtir, o YouTube entende a relevância do assunto e ajuda a gente a crescer. Até a próxima. Obrigada. Muito bom, obrigado.